Nous allons parler sur le livre d'Éphèse, un livre très précieux, un livre très pratique qui parle de notre manière, de la manière profonde comment nous devons vivre. La première chose que le livre d'Éphésiens nous montre, c'est que nous sommes bénis. Bénis, c'est parler bien. Et Dieu parle bien de nous. Il a commencé à bien parler de nous depuis l'éternité. Il n'y avait que Dieu et Dieu parlait déjà bien de nous. Nous sommes ici aujourd'hui parce que Dieu nous a élus, parce que nous sommes élus. Nous sommes, Seigneur a parlé bien de nous. Il a regardé à toi, il a dit, j'ai besoin de ce garçon, j'ai besoin de cette personne. C'est pourquoi tu es ici aujourd'hui. Et ce choix qu'il a fait n'est pas seulement quelque chose du passé. Nous sommes ici parce qu'il a choisi, il a confirmé ce choix au niveau de la croix. Le Seigneur s'est fait homme, il allait jusqu'à la croix. Il a payé un prix. Il a payé un prix pour nous avoir, parce qu'il nous avait déjà élus. Il nous avait déjà choisis. Il a dit non, mon choix ne change pas. Peu importe ce qui s'est passé. Peu importe ce que le serpent a fait. Peu importe les dégâts, les préjudices que le diable peut causer. Mon choix continue de prévaloir. Il faut bien se rappeler de cela. Le choix de l'Éternel ne change pas. L'élection du Seigneur ne change pas et elle reste permanente. Même après la chute, le choix de l'Éternel n'a pas changé pour nous. Malgré tous les péchés, les fautes qui ont été commis, le Seigneur est allé jusqu'à la croix pour payer le prix. Il nous a perdu pour justice, mais il a dit, je te veux. Nous n'avons pas seulement été élus, nous avons aussi été remplis, selon ce que nous avons vu dans le message, dans le message d'hier soir. Le Seigneur ne nous a pas seulement rachetés, mais maintenant il commence à travailler en nous. Bien que le Seigneur nous ait rachetés à l'état que nous étions, il n'a pas exigé que nous puissions changer pour qu'il puisse nous choisir, nous à nouveau, pour qu'il puisse nous remplir. Une fois que nous croyons à son salut, maintenant, il faut qu'il y ait un changement parce qu'il veut demeurer, il veut habiter en nous. Il veut être, il veut habiter en nous. Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, verset 1.
Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ceci, c'était notre situation avant. La chute nous a fait mourir. Et le salaire du péché, c'est la... Son élection n'a pas changé. Nous étions morts et le Seigneur, c'est la vie. Avant, nous marchions dans ce péché-là selon le prince de ce monde. Nous voulions faire avant certaines choses que nous ne parvenons pas à faire, mais nous n'y parvions pas. Et il dit, ça c'est l'esprit qui habite dans les fils de la rébellion. Vous savez que obéir est la meilleure. Parce qu'il y avait quelque chose en nous qui agissait dans notre être et nous empêchant de faire la volonté de Dieu, nous empêchant d'être obéissants. Et cette parole dit, nous marchions comme ces fils de la désobéissance. Avant d'être fils de Dieu, nous étions des fils de la désobéissance. Mais il continue en disant, tous aussi, verset 3, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. C'est comme ça que nous marchions. Et nous faisions les choses selon notre chair. Selon notre chair, et à la fin, nous satisfaisions ce que la chair nous demandait. Cette chair nous amenait à faire des choses qui n'agréaient pas l'Éternel. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les... La vie est pleine de mais. Et nous avons un mais. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de quoi? Du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. La grâce est justement ça. Nous ne payons rien pour ce grand présent que le Seigneur a pour nous. Le salut est une grâce.
Le Seigneur n'a rien exigé. Il n'a pas exigé que vous puissiez changer votre comportement. Il n'a rien exigé. Il a dit de revenir et quand vous avez écouté cette voix, vous avez dit, OK, c'est. Et il continue. À la grâce que vous êtes sauvés, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et pourquoi il a fait cela? Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Non seulement c'est le plus grand présent de la terre, mais il n'a pas besoin, il n'a besoin de rien et que nous payons pour cela. Ça, c'est une bénédiction à plus que le Seigneur a pour nous, que le Seigneur nous a donné. Il continue au verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ainsi, nous ne pouvons pas dire que Dieu nous a sauvés parce que nous avons fait telle ou telle chose. Non. Ce que nous avons fait dans le passé n'a pas d'importance. Et cela n'importe que vous cherchez à faire des choses merveilleuses pour faire grâce à tout, pouvoir agréer l'Éternel. Verset 4 dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Alors vous êtes des bien-aimés du Seigneur. Vous êtes aimés par le Seigneur. Parfois, nous pensons qu'ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas comme ils ne nous aiment pas comme nous voudrions qu'ils nous aiment. Et nous sommes abattus parce que nous n'avons pas la joie que nous voudrions avoir. Nous ne sommes pas là où nous voulons être. Nous n'avons pas la position dont nous voudrions avoir. J'aimerais que telle personne m'aime plus, mais il ne m'aime pas. Je ne suis pas aimé comme je voudrais être aimé. Mais ici, il y a encore une bénédiction à plus, une parole en plus du Seigneur. Mais Dieu t'aime. Dieu t'aime beaucoup. Et la preuve de cela est justement qu'il est mort à la croix pour nous. Maintenant, nous retournons au verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé à Jésus-Christ comme œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. C'est sur ceci que je voudrais vous parler aujourd'hui. Ici, ça parle de quelque chose d'important. Ce n'est pas à cause de nos bonnes œuvres que le Seigneur nous a choisis. Le Seigneur nous a choisis comme nous étions. Ce n'est pas ce que nous fassions par le passé bien, trop peu, que le Seigneur nous a choisi. Ce n'est pas ça qui a déterminé le choix de Dieu sur nous.
Nous avons été élus par le Seigneur. Nós queríamos que vocês todos passassem por ela e estava escrito os escolhidos, né? Venham todos. Nem todos conseguiram passar porque nós calculamos errado o tamanho da porta. Isso mostra o Il y seguinte: avait une porte par laquelle vendredi tout le monde passait. Il était écrit au-dessus de cette porte élue. da On voulait que conferência, tout le monde y passe, mais tous ne sont pas passés. portinha Il n'y a aqui, pas de imaginamos souci, que nós mais c'est juste pour montrer entendeu? Por cima da, que nous sommes des élus. né? Estamos abafando aqui. Ah, vamos fazer uma porta, eles vão adorar isso e tal. Só que veio tanta gente que não passou todo mundo pela porta. Então isso mostra o seguinte, irmãos. Nem a coordenação da conferência sabe o tamanho da porta da graça. Tá certo? Sempre tem mais gente para passar do que nós podemos planejar. Então, nós queríamos que vocês passassem por isso para que vocês tivessem talvez uma experiência. Mas Nous voulions que tous vous passiez par cette porte-là pour avoir une até expérience. ontem, Mais também, ce n'est pas un problème si tout le monde n'est pas passé par. representa de fato a Nous graça. aurons souhaité, mais il y avait tellement de gens. Não, a nossa mentalidade não consegue entender o tamanho dessa porta. Mas se você está aqui, Mais si vous êtes tenha ici, passado por aquela porta que estava aqui fisicamente ou não, que vous soyez passé par la taille de cette porte-là, pela qui est verdadeira ou porta, pas, mais vous êtes passé par la foi a véritable, porta da graça. la porte de la grâce. Não foi pelas suas obras. Ce n'est pas à cause de vos œuvres, Uma vez que você mais, passa pela porta, mais une fois que vous aí passez tem par cette, caminho para você andar. il y a un chemin par O que lequel nós lemos vous pouvez aqui marcher. Et fala ces isso. versets que nous avons lus ici Esse caminho é um caminho de boas obras. dit que c'est, ne Então dit nós pas que não ce chemin est somos le chemin de bonnes salvos pelas œuvres. boas obras que nós fizemos antes, mas nós somos Donc nous n'avons pas salvos été sauvés par des bonnes œuvres que nous avons fait par le vêm passé, depois. ni par les bonnes Significa œuvres qui que viendront Deus après. quer trabalhar em nós. Ceci Deus signifie que quer Dieu fazer, veut a travailler en palavra nous. fala, nós somos feitura dele. Essa palavra feitura no original também pode ser traduzido como obra-prima. La Então parole Deus dit que quer trabalhar em nós l'œuvre para que nós première de tenhamos essa Dieu, obra-prima. Mas não é só uma obra-prima de um artista que faz lá uma escultura ou uma pintura e depois é colocado ce n'est num pas museu une e œuvre olha e observa originale e fala, olha d'un que artiste bonito, fait par un que artiste, coisa non, bonita e fica só olhando. qui apprécie l'œuvre, disant, oh, elle est Deus quer bonne, viver, elle isso est é maravilhoso, merveilleuse, qui mas apprécie, mais et do que c'est tout. isso, Deus quer morar em você. Então, o Plus que que Deus está cela, dizendo com você? Dieu veut demeurer en nous, veut habiter en Você nous. na casa dele. Il veut vous Agora, vamos falar um transformer pouquinho dans sa maison. sobre Nous a allons casa. parler un peu sur cela, sur la maison. Em que casa você sonha morar? Pensa um pouco. Você está satisfeito Quelle com a maison casa? vous rêvez d'habiter? Você está satisfeito com o seu quarto? Est-ce que vous êtes O quarto satisfait de dos votre seus chambre? sonhos? Est-ce que c'est la chambre de Do vos jeito que rêves? você gostaria? Est-ce que c'est Depois que você arrume, c'est à planeje, l'état dont vous mas aimeriez avoir? você está contente com aquilo? Est-ce que vous êtes content de cela? Nosso coração é a casa de Deus. Notre É ali cœur que est Ele la quer maison de morar. Dieu. Et c'est là qu'il veut Agora, o que habiter. nós temos de fazer é o seguinte: Senhor, Maintenant, la question que nous devons nous meu poser est, coração está Seigneur, satisfeito? est-ce que mon cœur est comme tu veux? Voltando para vocês, o seu quarto Est-ce que está c'est à ton goût? satisfeito? Ou ainda tem coisa lá que sua mãe colocou, você queria tirar, mas ela não tem outra Revenons opção? à notre chambre. Est-ce que notre chambre est comme nous voulons qu'elle soit? Ou est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que Tem notre coisa mère a no mis seu quelque quarto que só está chose ne lá réjouit porque não pas? tinha outro lugar para pôr. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre chambre qui est Aquele quarto ali, seulement parce qu'il n'y avait pas un autre endroit pour le mettre? tem esse filho, põe lá também. Então, às vezes, quem sabe você está lá porque não tinha outro lugar para pôr. Vous êtes là parce qu'il n'y avait pas un autre lieu où vous mettre. Aí vai D'accord? receber visita. Et là, vous recevrez une visite. Não, ou isso só acontece lá em
Est-ce que vous êtes déjà passé par là ou bien est-ce que cela est déjà arrivé à vous? O que dá na sua mãe? Né? Que chave que ela liga quando fala, ó, fulano vai passar 2 dias aqui em casa? Qu'est-ce qui arrive dans la tête de votre mère quand tel X va habiter ici Essa pendant 2 jours? alguns irmãos ficaram hospedados lá em casa. Cette semaine, il y a des Ela frais adora isso. Por quê? Porque logés à la maison. durante um ano ela me pede para arrumar algumas coisas, consertar algumas coisas, limpar algumas coisas. Eu falo, o que, que eu falo? Depois. Ou agora não. Mas Quand aí elle me quando ela demande chega à visita, ela d'arranger não quelque tem chose à la maison, elle me pose la algumas question. coisas você precisa Parfois, ce qu'elle veut faire, moi, je dis seulement qu'après. tirar. E aí nós hospedamos um Mais quand casal. elle dit qu'il y a des personnes qui vont être logées à la maison, Tiramos um monte de coisa que estava naquele quarto. Porque directement, elle commence à arranger les choses lui-même. Il aide pour cela, ils enlèvent des choses dans cette chambre. eles Il ficaram est ailleurs, ils arrangent bien la no dia chambre pour seguinte, chegou s'y outra habiter. pessoa. E não dava para ficar naquele quarto. Teve de colocar onde? Mais seulement qu'une autre personne arrivait, mais il n'y avait pas comment mettre cette personne dans Essas cette coisas chambre-là. que nós tiramos daquele primeiro quarto. E aí o que, que nós Mais tivemos dans que fazer? cette chambre-là, il y avait dans des choses que nous avons Colocar no tirées nosso. dans la première chambre où l'autre habitait. Porque Maintenant, l'autre ne primeira pouvait coisa é o pas seguinte, quando você dans sabe l'autre. que alguém vai chegar, você arruma a casa. Se você não arruma, a sua mãe Quand, faz você arrumar. quand nous savons que quelqu'un va venir, nous Agora, arrangeons la chambre, nous nettoyons la como maison. está o nosso coração Nous em relação a ne faisons isso? pas notre mère nous dit de Ao pouvoir Senhor? l'arranger, de pouvoir le nettoyer. Se nós somos honestos, nós vamos dizer, nós vamos reconhecer que nós temos alguns quartos no nosso coração que a gente Nous coloca devons para o reconnaître, nous Senhor devons être usar honnêtes, em qu'il outros existe lugares. une chambre dans notre cœur où nous mettons certaines choses que nous ne voulons pas Fecham a quitter à porta l'extérieur. e põe uma Nous placa mettons, nous fermons la porte et nous mettons proibindo une a plaque entrada de pessoas não autorizadas. interdit d'entrer des personnes non Os autorisées. não autorizados é o Senhor. Et une des personnes non autorisées, c'est le Colocamos Seigneur. ali algumas coisas que nós valorizamos e Parce que nous avons mis là-bas certaines choses que nous lá em valorisons casa et nous ne a voulons gente pas tem les um abandonner. acumulador e minha mulher quer jogar tudo fora. Não sei se ela está aqui hoje, ela acho que ela veio para a Il reunião. dit que lui, il est un accumulateur et sa Não femme sei, depois est de ceux-là qui aiment jeter tout à l'extérieur. Então, Se por dé- quê? Porque eu acho que eu vou usar. Parce que moi, je Um pense que monte de je vais les utiliser. bujanga que eu acho que vai ser útil depois. Aí tem uma hora Il y a plein de choses que je começa pense essas qui peuvent être utiles plus tard. limpezas e o que acontece? Minha mulher joga fora. E coincidentemente, ela já jogou fora coisas que nós precisamos depois. Et comme par coïncidence, elle a déjà De morar, eu des falo, choses tá que vendo? plus tard, nous en avions besoin. Vamos ter de comprar de novo. Há muitas coisas no nosso coração, irmãos, Il y a plusieurs choses, lá fora. mes frères, qui sont E nós sabemos que que não agradam a c'est Deus. d'elles. Des choses Mas qui n'agréent pas le Seigneur, nós pensamos qui que ne réjouissent pas le Seigneur. Mais nous ainda não pensons está na hora de jogar fora. que ce n'est pas le moment Que nós vamos de nous precisar débarrasser disso de depois. ces choses, que nous allons avoir besoin de ces choses Na plus tard. verdade, nós amamos essas coisas. Ou en vérité, nous aimons Amemos o Senhor. cela. Amamos. Mas também amamos essas coisas. E nós Bien que sabemos nous aimons le Seigneur, nous aimons également ces choses-là. elas não combinam com Deus. Mais elles ne Nós combinent queremos o Senhor. Nós Seigneur. queremos Deus. Nós queremos amar. Nous voulons le Seigneur. Nous voulons aimer le Seigneur. Nós temos nossos Mais aussi, pecados de estimação. nous avons nos péchés, Gostamos deles. nos péchés que nous A aimons. gente coloca num quartinho no coração, Nous nous les mettons dans une petite chambre. só que de vez em quando Nous a gente disons, vai reste lá, là. abre a porta, aprecia, Et acaricia. parfois, nous allons, nous ouvrons cette porte, nous apprécions ces petites Fecha choses. a porta, não, eu não quero. Après, nous les abandonnons, nous fermons la porte, nous disons, nous ne les voulons. Mas também não joga fora. E a gente guarda lá.
Nous ne voulons pas jeter, mais nous, maintenant la question, Nós temos oferecido ao Senhor. quelle maison nous Algumas avons figuras, offert au Seigneur? várias casas aqui para a gente dar uma olhada. Era para ter. Nous allons présenter des figures de différentes cases. Então vamos ver agora. Nous allons voir Pode pôr maintenant, na tela principal. Ah, mettre sur l'écran principal. que tal uma casa dessas? Eu sei que as irmãs estão pensando assim, não, é grande demais, dá muito trabalho para limpar. Né? Mas alguns estão pensando, pô, legal, né? Deve ter piscina, deve ter isso, aquilo. Tá, é uma casa que está pronta para morar e não é de se jogar fora, certo? Vamos ver a próxima. Nous avons la première maison qui est Não, é um prête à, hotel, ne peut pas la é uma jeter. casa. Voici la seconde maison, c'est un hôtel. Só para limpar leva um mês. Né? Seulement pour nettoyer Se un tivesse mois. gente para limpar, você não gostaria de morar aqui? Mais s'il y avait des personnes pour nettoyer, est-ce que Isso aqui tem alguma coisa a ver com a sua casa? Tem alguma coisa a ver com je o seu pose une quarto? question, est-ce qu'il y a quelque chose ici Olha a próxima. qui a votre maison et votre chambre? Alors, la suivante. Tá bom? Olha só essa vista. Regardez cette Uma vue, vista para as montanhas, a outra era vista para o mar. une vue Vista para as des montanhas. montagnes. Próximo. La prochaine. Essa aqui já está mais no nosso, né? No nosso universo. Ceci est déjà Muito trabalho assim. semblable à ce que nous Tá. aimons. Próximo. Ce sera un bon endroit pour habiter. Essa está precisando de um dentista. Ceci a besoin d'un dentiste. Ah, entre a anterior e essa, em qual você gostaria de morar? Entre les chambres, la chambre antérieure, si, laquelle aimeriez-vous habiter? Que tal? La, A próxima. la prochaine. Ela não está tão boa, mas é grande. Cabe muita gente. Mais elle est grande et parvient à recevoir plusieurs personnes. Que tal? Hmm. Está precisando de uns Celle-ci. serviços, né? Próxima. Tá? Quem aqui quer uma casa no campo? Próxima. Próxima. Acho que tem mais uma. Nous avons encore une. Não, acho que Nous aquela é a avons última. plus en plus. Então é o Non, seguinte, ça c'est. a pergunta é, que casa La question nós est, estamos oferecendo para o Senhor? quelle maison nous sommes en train d'offrir au Nosso Seigneur? coração é essa casa. Notre cœur est cette Nós temos maison. dado para o Senhor morar. Eu queria ler com vocês Et qu'est-ce que nous donnons au Seigneur? Qu'est-ce que nous capítulo, offrons au Seigneur pour qu'il y demeure? versículo 15, Hmm. que fala o seguinte: porque assim diz o alto e sublime que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Eu vou ler de novo. Assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. O Senhor é alto, Habite le Saint. sublime. O Senhor merece aquelas primeiras casas que nós vimos. E Ele habita a Le Seigneur eternidade. mérite la première maison que nous avons vue. Il habite à l'éternité. Sa maison là est Mas énorme. aí ele continua, e o nome dele é santo. O que é santo? Alguém Et son nom est separado, saint. em único. Qu'est-ce que veut dire saint? Quelqu'un qui est séparé. Mas ele continua e ele fala o seguinte: habito no alto e santo lugar, mas, tá vendo? Et il continue en disant habite Tem mas. en un lieu saint. Também com quem? Mais habite aussi Contrito e o espírito, perdão,
o abatido de espírito para quê? Para Il habite vivificar o dans le espírito cœur dos abattu des personnes ayant le cœur nós abattu, estávamos un mortos esprit nos abattu. nossos delitos e pecados. Nous étions morts E o Senhor que habita pour no alto des faits, não quer ficar só no et, alto. Ele quer mais celui-là qui habite dans que l'éternité desapareces ne veut pas seulement vivre là-bas, il veut racheter ceux qui étaient morts. Pourquoi? vivificar o espírito dos abatidos. Sabe o que significa a Tout palavra dit contrito? aux esprits abattus. Significa arrependido. Contrit veut Então, dire, arrependimento é uma palavra veut dire chave repenti. para que nós possamos transformar o nosso coração daquelas casas que não dá para morar em casas habitáveis. Por isso, o tema dessa mensagem é habitáveis. Le Deus thème de quer fazer de você ce e de mim message veut dire habitable. pessoas habitáveis para Ele. Le Ele não quer Seigneur veut des você personnes um habitables pour lui. snob que só queira morar em coisas boas. Não, Ele é Il ne veut pas autossuficiente être quelqu'un em de tudo que snob Ele qui veut quer fazer seulement conosco. habiter dans Ele de quer grandes nos choses, des belles choses. santificar. Ce qu'il veut faire avec nous, c'est nous sanctifier. Ontem nós vimos que nós éramos vazios e precisamos ser plenos. Mas além de Hier, nous avons sermos vu que vazios, nous étions vides et que nous avons besoin d'être remplis, d'être pleins. santificação. Mais afin que nous, Vou falar isso para vocês. nous soyons remplis, nous avons besoin de passer par un travail de O sanctification. Senhor não exige nada de você para que você Le se Seigneur, aproxime dele. le Seigneur n'exige rien Quando de você se aproxima nous, dele, de lui. ele começa uma Nous nous obra approchons de de lui. transformação na sua vida. Et quand nous approchons de lui, commence un travail de Não transformation. vai ser o mesmo. Et vous ne seriez Ele plus não les mêmes. exige que você faça nenhuma obra para Il ele n'exige pas que vous habitar você, fassiez une para œuvre, dar vida a você. Ele quer mais il a besoin de habitar vous pour vous donner la vie. Il veut donner la vie. santo. Depois que você crê, depois que você nasce de novo, Mais você comment être não saint é filho da ira, après que vous filho da naissez de nouveau? desobediência, mas você se torna um filho de Deus. Vous n'êtes plus fille de la désobéissance, mais maintenant vous devenez fils de Dieu. Et il fait de vous une œuvre transformée. Il veut vous transformer dans... Está fazendo na sua vida. C'est ça qu'il est en train de faire dans vos vies. As pessoas, a palavra, as práticas, as ferramentas, a comunhão na vida Il da utilise igreja, les personnes, muitas coisas. les outils, il utilise plusieurs choses. La parole des personnes O objetivo de pour Deus travailler en é vous. você, L'objectif de Dieu, c'est vous. focado em você. Il est intéressé par vous. Ele quer tomar conta da sua casa. Il veut Sabe prendre coisas soin que nós de votre vamos case, de guardando votre no nosso maison. coração e algumas delas escondidas, porque nós sabemos que Ces choses que nous gardons dans nos cœurs, certains essas cachés, coisas nos controlam. ces choses nous contrôlent. Não fôssemos controlados por ela, nós nos livrávamos dela. Si nous n'étions pas contrôlés par elles, nous Por nous que, que nós ainda guardamos? débarrasserons d'elles. Pourquoi maintenant nous les gardons encore? Parce qu'elles nous contrôlent encore. Vivemos como se fôssemos filhos da ira, embora nós Nous sejamos. vivons encore comme si nous étions des fils de la colère. Nós ainda vivemos como se fôssemos filhos da desobediência, embora nós Nous vivons encore sejamos. comme si nous étions des fils de la désobéissance. Mas uma vez que nós Pour ceux cremos no Senhor, o Senhor de começa Dieu. a trabalhar em nós para mudar as Quand nossas nous obras. croyons au Seigneur, il commence à travailler en nous. Aceitou pelas nossas obras, mas agora Ele Il ne quer. nous a pas acceptés à cause de nos œuvres. Quando você creu no Senhor, você veio como estava. Mas uma vez que você Quand vous croyez au Seigneur, vous venez comme vous étiez. formar você, Mais quand vous êtes ici, le Seigneur veut para maintenant que você seja habitável, o Senhor está fazendo uma reforma no seu pour que coração. vous soyez habitable. Le Seigneur est en train de faire une réforme dans votre cœur. Puro, coração Il va vous donner un cœur pur, un cœur, un cœur habitable. C'est ce qu'il veut faire. 1
Nous allons à 1 Pierre au chapitre 2, versículo 5. verset 5. Vamos ler a partir do 4. Chegando-se Nous allons lire à Jesus partir du à verset pedra 4. que vive, Approchez-vous de lui, para pierre pelos vivante, homens, mas para rejetée construção par les hommes, preciosa, mais choisie et précieuse devant Dieu. vocês, Et vous-même, como pedras que vivem, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former casa une maison espiritual. spirituelle. Então aqui, e esse foi o tema da conferência passada, lembra-se? Pedras vivas em Ça, c'est bagunça. le thème de la conférence passée. Que Pierre vocês vivante sejam et uma casa, édifiée. mas uma casa edificada. Deus está Il ne veut plus que vous transformando soyez você, une porque maison, mais une maison não é apenas, édifiée. nós vamos ver um pouco mais disso hoje à noite na mensagem, mas não só você é uma casa individual, mas você faz parte de uma casa coletiva. Então, em certo Ce n'est aspecto, pas que vous soyez seulement une case individuelle, mais vous faites partie d'une case, d'une maison collective. você está permitindo que o Senhor, quando você permite que o Senhor trabalhe em você, é que você está Quand vous permettez que le permitindo Seigneur que travaille Ele en torne vous, você parte dessa vous casa permettez enorme que Ele quer construir, qu'il onde vous fasse de você vous mora, cette entra ali maison agora, e os outros où vous membros habitez et da lui-même família, os habite filhos dele et também d'autres entram membres e de la uma famille de casa Dieu y habitent. espiritual. É isso que o Senhor está fazendo. Está transformando você em alguém habitável, C'est ce que le juntamente Seigneur est com en train de pessoas faire, vous habitáveis. transformer E pour que pronto, que votre maison soit quando nós habitée par autres começamos personnes. juntos, tem bagunça. E você já notou o seguinte, que a gente arruma as coisas, põe tudo no lugar, Parfois, nous arrangeons des choses, ideia de que nous vai mettons ficar tout à un assim para endroit sempre. et nous avons cette Nunca mais vou intention precisar varrer, nunca mais vou là pour precisar limpar, toujours, nunca mais vou que precisar jamais nous arrumar. n'allons pas nettoyer, nous n'avons pas Então, pouvoir, nous n'allons agora o que pas pouvoir acontece nettoyer, no nosso mettre de coração, l'ordre. o que eu costumo fazer na minha Et casa, c'est ou seja, eu vou lá, dou uma limpeza, ce arrumo qui isso, arrive arrumo dans aquilo, à notre ah, cœur puxa, agora depois eu également. tiro de uma caixa, coloco na outra, e aparentemente está tudo no lugar, e eu falo, bom, agora vai ficar assim por um bom tempo. C'est ce que nous prenons, nous faisons avec Não notre cœur. fica. Nous disons choses ici, nous mettons là-bas, nous enlevons ici, nous mettons. Ah, ça va rester ainsi Pronto, pendant un bon depois moment. aparecem outras coisas, eu preciso tirar uma coisa do Après, lugar, autre chose e aí apparaît. vem Après, nous e tudo prenons mais. Ou seja, ici, o nous tempo mettons vai là-bas, sempre precisar arrumar tudo ainsi de isso. suite. Et à un moment donné, nous avons Nosso besoin de coração tout. também é assim. Et notre cœur É aussi um est comme ça. processo. C'est un processus. A gente não arruma o coração uma vez por todas. A gente não Nous arruma a ne casa mettons uma pas vez en por ordre todas. notre cœur une fois pour toutes. Todo dia tem de varrer, todo dia tem Chaque de jour, arrumar a cama. nettoyer. E muitas Chaque vezes você jour, pensa, por que eu tenho que fazer isso le lit. se eu vou usar à noite? É ou não é? Você Si concorda je veux comigo? utiliser mon lit dans la nuit, il faut que je Pô, l'arrange camisa en que você ia journée. usar à noite? Sua mãe deixou? Não. Mas Et você si deixou un ela jour tu n'as usar pas direto. arrangé ton lit et que tu vas utiliser dans la nuit et ta mère a laissé, Direto. Né? Lá em casa, quem arruma a cama sou eu. É parte da minha, là, à la da maison, minha celui cláusula qui de arrange la contrato. chambre, c'est moi. É o meu contrato. Eu arrumo cama, já que eu não cozinho. Então eu arrumo cama J'arrange quando eu la não cozinho. chambre vu que je ne cuisine pas. E às Et vezes je lave. eu arrumo toda a louça, deixo prontinha, tá tudo ótimo. Eu olho para Et aquilo, parfois, eu j'arrange toute tenho la um vaisselle, tout. orgulho do que eu fiz. La E paille na est hora que eu bien rever, arrangée. Je me sens, je suis orgueilleux, je suis fière de ce que j'ai eu vou arrangé. fazer outra coisa. Quando eu volto, Et je pars faire autre chose. Quand je reviens, sabe, aconteceu um milagre ali. il Copo est sujo, arrivé un xícara miracle suja, là-bas. prato sujo, talher sujo. Tout est sale, E eu tinha la deixado tasse limpo, est eu sale. juro que eu deixei. Sabe, irmãos, o nosso coração não é Rien diferente. n'est demeuré comme je l'ai laissé au Nós départ. estamos aqui nessa conferência, né, na sexta-feira, Nous ontem sommes nós ici à cette tivemos conférence. a abertura, um momento especial, Depuis e vendredi, nous avons eu une ouverture, quelque chose de merveilleux, merveilleux. Les gens ont écrit des choses, plusieurs de choses, consagrar ao Senhor. comme un moyen de se consacrer Às à vezes l'Éternel. temos a ideia errada de que simplesmente Mais escrever um livro parfois, on a une não faz idée muitas coisas.
mauvaise. caixa significa que a partir J'écris sur le papier, je mets dans une caisse et quand je mets là-bas, je me dis que ilusão jamais je n'aurai de problème avec tout ce que j'ai écrit. J'ai déposé dans cette de caisse-là. arrumar a louça. Arrumei a louça hoje, por mês eu posso ficar tranquilo. Eu não fico tranquilo por meia hora. Tu arranges, tu fais laves la vaisselle, tu dis que non, ça va Pecados pas contra un mois, mais tu ne peux pas rester ainsi pendant un mois sans rien faire parce que tu arranges, c'est moins de 30 minutes parce qu'il y aura toujours quelqu'un nossos qui va pecados, salir quelque chose et déposer. arranca isso de mim. Nous allons demander au Tira esse Seigneur sentimento, d'arracher, tira de esse tirer ce desejo. sentiment en Eu moi, nunca mais retirer ce farei essa désir en coisa. moi. Eu Je ne nunca veux plus mais farei penser essa à cette coisa. chose. Senhor, faz um Je ne veux milagre. plus faire Como que o ceci. Senhor vai fazer dessa Seigneur, maneira? fais le miracle Ele en curou, nous. por exemplo, o cego. Comme Ele par exemple, il colocou a a saliva guéri dele, l'aveugle. colocou no nos olhos do cego, falou Avec assim, sa salive, il a mélangé avec põe lá fora. la Quando vê lá poussière, il a mis sur les yeux de l'aveugle. Il a dit que va laver tes yeux et qu'il allait laver ses yeux. Tout était clair. Le par- e o Senhor então foi Avec le curou o nariz paralytique. dele, saiu Il allait, il a guéri saltando e le nunca paralytique. mais Il est teve sorti, il sautait, il était fier et plus jamais il est devenu Esses paralytique. milagres são sinal Et do que o Senhor realiza em nós, mas o que ces nós miracles-là, c'est ce que Dieu réalisait Novo en nous Testamento, na era dans le da Nouveau graça, Testament na à l'heure de transformação la que Deus está grâce. fazendo. Não L'heure, c'est la é transformation que Dieu est en train de faire. passe de mágica. O Ce Senhor n'est não é pas um mago. un bâton magique, quelque chose de magique. Harry Potter não existe. E o Senhor não age dessa maneira. Le É Seigneur n'agit pas de cette todo manière-là. dia. C'est chaque jour. Todo dia é preciso arrumar a cama. Assim como Comme o tous Senhor les jours, nous avons precisa besoin d'arranger notre de case, notre passar maison. o pó regularmente. C'est ainsi que chaque jour, nous avons besoin Nosso coração precisa de ser retirer des trabalhado choses dans nos vies. todos os dias. Et le Seigneur veut Todos os travailler dias o Senhor vai tous les trabalhar em jours. nós. Tous les jours, le Seigneur va travailler. Perceber isso e saber Nous avons besoin de que cada percevoir dia cela et nós savoir que somos chaque curados. jour, E nós nous podemos avons ter besoin isso de retirer de la poussière da oração. par le moyen de la Todos nós prière. devemos orar. Tous les jours, nous Nós devons precisamos prier. lavar a louça. Tous les jours, nous avons besoin de Tomar banho. Todo dia nós precisamos. euh, la vaisselle. Efésios fala que a água é como a Il palavra dit é como uma água que nos lava. que la parole est comme une eau qui nous... Precisa lavar as coisas todos os dias, porque elas se sujam Ainsi, uma nous avons vez por besoin de dia. laver les choses tous les jours parce qu'elles se salissent. Et la parole a besoin de nous laver chaque Imergir lit na la Bible, palavra. immerger dans la Vamos usar parole. essa expressão, gente. Imergir. Como se Nous fosse allons juste colocar utiliser água cette na expression, uma água immerger na qual dans a la gente parole. mergulha. Para quê? Comme si la parole Para était lavar. une eau dans laquelle nous plongeons. Muitas vezes, e eu sei porque eu passei por isso, nós íamos para as conferências, Plusieurs ficamos fois, aqui 3 dias, desfrutamos do Senhor, parece nous restons que dans, nós somos plusieurs fois, nous restons dans cette conférence, somos 3 fois, renovados, 3 jours, et parfois nous pensons que nous renovados, sommes lavés, tout est nada acontece de nettoyé, pior, e nós falamos notre assim, cœur bom, daqui para frente, pour quelqu'un, on peut habiter dans notre maison, on peut habiter dans notre cœur. não. A conferência termina amanhã, alguns vão embora, outros ficam para a conferência de jovens. Se você for embora amanhã à noite, terça de manhã, você vai precisar emergir na palavra do mesmo jeito. Você vai precisar ler a Bíblia do mesmo jeito, você vai precisar orar do mesmo jeito, você vai precisar de comunhão do mesmo jeito. Nós vamos ter saída para a pregação do Evangelho amanhã. Alguns vão sair e falar assim, bom, graças ao Senhor eu vou sair junto com os irmãos, eu vou pregar o Evangelho, vou orar pelas pessoas, vou fazer comportagem e a partir daí nunca mais eu vou parar. Isso vai ser amanhã, segunda-feira. Terça-feira você volta para casa. Se você quiser continuar, você vai ter de se exercitar de novo. Não é o fato de ter feito uma vez que estabelece um hábito, que estabelece uma rotina que nunca mais vai parar. Então,
Então, o que eu quero falar para vocês, irmãos, e eu espero que vocês entendam, é que o Senhor está transformando o nosso coração num coração habitável. E Ele vai fazer isso. Mas não vai ser um milagre da noite para o dia. Cada dia você vai ter de escolher arrumar a cama, lavar a louça, varrer o chão, tirar o pó, colocar as coisas no lugar, jogar fora coisas que não são boas, não são convenientes, não são úteis. E é gozado que assim como o pó surge quando você não limpa, as coisas inconvenientes, até aquelas que você pensa que já jogou fora, voltam. E você fala assim, mas eu orei, eu entreguei, eu falei para o Senhor tirar. Mas não é só uma questão de consagrar por meio da oração. É uma questão prática de fazer escolhas. Cada dia você vai ter de aprender a fazer escolhas. Cada dia você vai ter de aprender a varrer a casa, a lavar a louça, a dizer não para certas coisas. Isso não vai mudar nunca. Mas o resultado é que a casa vai ser construída e você vai se tornar habitável. E aí, você não só vai ter prazer em permitir que o Senhor more em você, mas você vai conhecer outras pessoas que também estão vazias, que também têm a casa não habitável, e você vai querer ajudá-las a ter essa casa habitável. Assim como ontem nós vimos, a mulher samaritana provou dessa água, o que ela fez? Ela foi até a cidade dela e falou para todo mundo, olha, eu conheci alguém. E aí eles foram até onde o Senhor estava, levaram para Samaria e ele ficou lá 2 dias e muitos creram por causa da palavra dela e depois por causa da própria pessoa do Senhor. Ok, isso aí diz respeito à pregação do Evangelho. Agora tem uma outra aplicação. Na sua casa habitável, quando você permite que o Senhor trabalhe em você, para morar em certas partes do seu coração, em que antes Ele não morava, e você convive com outros irmãos e irmãs, com outros adolescentes e jovens, que também têm problemas naquela área, você vai querer ajudá-los a também fazer uma limpeza no coração, a também permitir que o Senhor habite naquele cômodo, porque você permitiu que o Senhor habitasse naquele cômodo no seu coração. Isso é o quê? Rede de cuidado. Então a rede de cuidado é o quê? Nós vamos cuidar de outros que também são morada de Deus, mas têm partes da casa que não são habitáveis, assim como nós. Aí você fala assim, puxa, mas eu não consigo ajudar ninguém porque eu tenho tanta dificuldade, mas à medida que você vai ajudando, você também vai sendo abençoado. À medida que você ajuda outros a destrancar alguns cômodos da casa e permitir que o Senhor trabalhe, você também vai destrancar alguns cômodos do seu coração para que o Senhor trabalhe. Então, irmãos, percebem? O Senhor quer trabalhar em nós para nos tornar habitáveis. Então, por fim, para concluir, em Efésios capítulo 2, versículo 22, o último versículo desse capítulo 2 diz: nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para ser morada de Deus no Espírito. Então eu gostaria de encerrar dizendo exatamente isso. Talvez alguns cômodos da sua casa, ou do seu coração, estão trancados, com coisas escondidas, coisas que você sabe que não deveriam estar lá, coisas que não agradam a Deus, coisas que atrapalham você, e você já tentou limpar e não consegue.
Então, talvez, se depois de tanto tempo tentando limpar sozinho, você não conseguiu, talvez seja porque você precise de ajuda. Você precisa chamar alguém e falar: irmão, eu tenho um incômodo no meu coração que eu já tentei limpar várias vezes e não consigo. Eu preciso de ajuda. Pode me ajudar? Achem companheiros de jornada, companheiros de caminhada, companheiros de limpeza. Às Un vezes a sujeira compagnon mais de difícil nettoyage. não sai, primeiro não sai rápido, e segundo não Parfois, la sai só saleté, você limpando. Você precisa chamar, você precisa fazer um mutirão la de saleté ne limpeza. quitte pas facilement. Nous avons besoin de quelqu'un pour Ore nous aider. ao Senhor e peça: Senhor, me mostra Prie le alguém Seigneur com quem eu et, possa et conversar demande-lui. Me para montre limpar quelqu'un esse avec qui je peux cômodo do meu converser coração que eu já pour tentei pouvoir limpar tantas nettoyer vezes, achei até que tinha conseguido e a sujeira cette voltou. armoire de mon cœur. Senhor, eu preciso de ajuda, porque eu quero que o Parfois, Senhor vous more voulez le nettoyer, vous n'y nesse parvenez pas. quarto. Mais demandez, Só que eu não Seigneur, estou aide-moi. conseguindo. Je veux nettoyer, mais je n'y Então, parviens pas. é isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. C'est ce que je E voudrais parler avec lembrar vous o ce seguinte: matin. aquele que começou essa construção Celui qui dessa a morada commencé la vai construction concluir de até o cette dia de demeure Cristo Jesus. va continuer Ele não jusqu'au deixa a jour du obra Seigneur Jésus. parar. Ele não desiste na metade. Il ne Ele laisserait vai pas cette concluir. œuvre s'arrêter. Então, o Il ne seu désiste coração pas. vai ser Il va conclure. habitável. Alors ton Esse é um cœur fato. sera habitable. C'est un fait. Algumas partes podem demorar mais. Algumas Certaines parties partes peuvent você durer, não vai conseguir sozinho. mais Mas d'autres, tu ne peux pas y você vai parvenir ter o seul. habite-se. Mais tu auras, Quando você termina uma casa de construir, você tem de ir à prefeitura e eles têm de ir lá fazer tu uma auras fiscalização e emitir un jour un moyen de pouvoir le terminer. pode-se morar naquela casa. Ela é segura. Isso chama habite-se. Um dia você vai obter esse habite-se. Não desista. Un jour, tu vas obtenir ce qui te permettra d'habiter dans cette, qui permettra à Dieu d'habiter dans cette maison. Ne désiste pas. É o Senhor. Et celui qui va t'aider pour pouvoir rendre ton cœur comme un lieu habitable, c'est seulement le Seigneur. Tenons-nous. Je vais prier pour vous. Eu gostaria que você pensasse no seu coração e em certas partes dele em que você não considera habitáveis. Vous pensez que dans votre cœur, il y a certaines parties que vous ne considérez pas Por enquanto habitables. não entra aqui não. Et vous dites, Seigneur, pour le moment, n'entre pas ici. Mas eu gostaria que você, neste momento, abrisse essa porta. Mais j'aimerais qu'en ce moment, vous ouvriez cette porte Entra no meu coração. et que vous dites au Seigneur, entre dans mon cœur, entre dans cette demeure E limpa. et nettoie. Senhor Jesus, Seigneur Jésus, Senhor, eu oro por todos nós aqui. je prie pour nous tous ici, Estão também acompanhando pela internet. aussi pour ceux qui sont en train de nous suivre par Internet. Le Seigneur nous a choisis avant la fondation du monde. Sabia como seria cada dia da nossa vida. Le Seigneur savait comment serait chaque jour dans notre vie. Les jours de nos vies sont inscrits dans ton livre. Fizemos nada que realmente justificasse Mais parfois, nous faisons des choses nos amor. qui ne justifient pas E um dia o Senhor veio notre élection. Mais le Seigneur Jésus est mort pour nous cremos na tua morte et nous croyons ressurreição e nós nos tornamos à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus. hoje, Senhor, o que tu queres é Aujourd'hui, nos Seigneur, transformar em teu lar, tua casa. de nous transformer Mas nós en sa demeure reconhecemos que ainda há muitos lugares et nous reconnaissons que não dá para morar. qu'il y a des choses dans notre cœur qui ne permettent pas, qui ne permettent pas d'y vivre. O Senhor não mora lá porque nós temos coisas lá que
ocupam o teu lugar, Le Seigneur n'y habite pas parce qu'il y a des choses tiram a nossa qui atenção, ne plaisent pas à l'Éternel. roubam o nosso amor, os nossos desejos, as nossas vontades. Nós sabemos que precisamos limpar esses quartos, mas às vezes Nous savons que nous avons besoin de nettoyer cette chambre, mais nous n'avons pas le tão escuro courage. que nós nem vemos o que está lá de fato. Et c'est tellement obscur que nous ne parvenons même pas O Senhor parfois à nos dá voir ce qui esse se momento. trouve. Mais en ce moment, Nós queremos abrir o nosso coração a Ti. nous voulons Te ouvrir pedir, notre Senhor, cœur, entre nesses lugares. te demander que tu entres en ces lieux, Mostre, illumine, por mais vergonhoso que seja, por mais difícil que seja, aussi por mais que difficile nós qu'il lembremos soit, essas coisas, honteux por mais que qu'il nós soit, pensemos que não conseguimos viver sem elas, mais nous pensons que nous ne pouvons pas vivre esse é sans um elles. engano. C'est une tromperie. Se tem algo sem o qual nós não conseguimos viver, é o Senhor, não Il y a essas coisas. quelque chose que nous ne parvenons Então, pas à Senhor, vivre, faz a c'est le tua luz Seigneur. brilhar. Seigneur, fais que ta lumière Tira de puisse nós briller. todo engano do pecado, todo engano Tire da de nous todo engano do chaque mundo, tromperie du péché, da cultura que nós estamos vivendo, das coisas que nós ouvimos lá fora e acreditamos. tire les choses que nous avons écoutées là à Ó l'extérieur, Senhor Jesus, les choses que nous vivons. visita Oh agora o Seigneur nosso Jésus, coração a Ti. nous Também nous te sabemos donnons notre cœur. que não vai ser a última vez. Nous savons que ce ne sera pas la Nós temos dernière o fois hábito de entregar o nosso coração a Ti cada dia. d'avoir une habitude de pouvoir t'offrir notre cœur Reconhecer que chaque jour. todos os dias Nous há reconnaissons que limpezas chaque a jour, fazer, há coisas le para nettoyage à fora, faire, há les coisas choses para à mettre à colocar, l'extérieur, à jeter à há l'extérieur, coisas les para choses à colocar no laver, lugar. les choses à E um mettre espaço à que o l'endroit Senhor precisa entrar. et l'espace pour que le Seigneur puisse entrer. Também reconhecemos que não temos Et forças aussi nous suficientes reconnaissons sozinhos. que nous n'avons pas la O force pour Senhor faire coloca cela do de nosso nous-mêmes. lado Mais Seigneur, mets à nos pessoas que côtés possam nos ajudar, des personnes qui peuvent nous aider para que nós sejamos edificados essa casa que o Senhor tanto quer. pour que nous soyons édifiés, Seigneur, dans cette Senhor, maison. eu oro por toda essa geração, todos os Seigneur, je dias, prie pour toute cette génération, em nome de Jesus. Amém. pour qu'il soit comme tu veux au nom de Jésus. Amen.